Jesus não nos obriga. Vocês sabiam disso? As crianças já estão indo, peço a vossa atenção. Jesus não nos obriga. Jesus nos convida. Se você guardar pouca coisa do que eu vou partilhar agora, do Evangelho, que você leve para casa essa frase: Jesus não nos obriga, Jesus nos convida. E o que Ele tem a oferecer para nós, o que Ele tem a nos oferecer, é muito mais valioso do que quaisquer tesouros que você possa ansiar e almejar para a sua vida. Qualquer coisa, qualquer tesouro, qualquer riqueza material. Porque o que Ele tem a nos oferecer nesse convite é a si mesmo. A si mesmo. Ao nos convidar, Ele nos convida para si mesmo. Para quem Ele é. Para o que Ele faz. A mão dele, como você vê nessa foto, está estendida te convidando. Eu quero pensar com você biblicamente, a partir desse domingo, em convites que Jesus fez. Há uma diferença entre convidar e obrigar, e nós vamos explorar isso hoje de manhã. Você já tentou obrigar alguém a fazer alguma coisa? Claro que sim, né? Por exemplo, você já tentou obrigar seu filho adolescente a arrumar o quarto? Ouviram aqui o que a nossa irmã disse? Já desisti. Né? Todas as vezes que eu entro no quarto deles, o guarda-roupa está aberto e as gavetas estão puxadas. Aí eu tenho um toque, né? Eu vou lá e fecho as gavetas e fecho a porta, assim, né? Mas e quando obrigá-los a arrumar o quarto, a fazer algo assim que para eles é ruim? Né? E para qualquer um de nós, né? A gente, no fundo, nós somos preguiçosos. A gente não gosta de trabalhar. A gente trabalha, né? A gente arruma a casa, a gente lava a louça. Eu sei da espiritualidade dos homens da nossa igreja a partir de uma pergunta que eu faço para as suas esposas. Ele lava a louça? Né? Se ela fala assim, ih, pastor, aí eu já sei que o cara é carnal. Estou lidando com carnais, não com espirituais. Tudo bem. Mas você tem todo dia, não é só a xícara do café, não. Todos os dias, tudo. The whole thing, o pacote todo. Panela de feijão, fica aquela casquinha. Frigideira depois que você frita ali, né? Mas eu não gosto de obrigar ninguém a fazer nada. Não gosto mesmo. Você gosta? Você gosta de obrigar alguém a fazer alguma coisa? Vocês, adolescentes, vocês gostam de serem obrigados ou de obrigar alguém a fazer alguma coisa? Se é ruim obrigar alguém a fazer algo chato, trabalhoso, pior ainda, eu penso, é obrigar alguém a tomar um sorvete. Obrigado, querido. Obrigar alguém a tomar um sorvete. Obrigar alguém a comer um churrasco. Obrigar seu filho a comer brócolis, tudo bem, né? Mas você põe lá um bife de contrafilé, assim, com aquele colesterol branco por cima, assim, né? E você obrigar teu filho a comer, ele não quero. Eu me sinto desperdiçando tempo, né? Desperdiçando algo que é um tesouro. Ou, para usar uma expressão bíblica, eu me sinto... Os palmeirenses não vão gostar dessa expressão, mas não é a minha, é de Jesus. Eu me sinto dando pérolas aos porcos. Para quem sabe ler, um pingo é letra, né? Sabem, irmãos e irmãs, Jesus não nos obriga, Ele nos convida. O que Ele tem a nos oferecer, a si mesmo, o Evangelho, Ele nos convida. E eu quero falar sobre um convite que Jesus fez. Há uma grande diferença, se você parar para pensar, há uma grande, uma importante, uma significativa diferença entre obrigar e convidar. E eu pensei em algumas coisas.
Quando você obriga alguém a fazer algo, você está usando a sua autoridade. E muitas vezes, essa autoridade é imposta pela força, né? Lá em casa, a autoridade era imposta por uma varinha de goiabeira que ficava assim em cima da geladeira, né? A imagem daquela varinha me obrigava a fazer tudo, né? Alguém sabe do que eu estou falando aqui? Temos alguns que sabem o que é a varinha da goiabeira. Não sei por que era da goiabeira, podia ser da bananeira, assim, que é mais macia, né? Obrigar pressupõe o uso da força. Convidar tem a ver com gentileza. Você quer? Com licença, você deseja? Né? Convidar pressupõe generosidade. Uma vez eu comi um bacalhau lá na casa da irmã Dirce, da Claudinha e do Júnior. Eles me convidaram generosamente. Irmãos, eu vi o céu aberto. Generosidade. Se você me convidar para comer um ovo mexido com um pouquinho de leite e um arroz fresquinho, eu também vou. Mas a gente vê em alguns convites uma expressão, uma manifestação de generosidade muito importante, muito reais, muito concretas. Não é verdade? Você convida alguém para jantar na sua casa. Agora, quem obriga dá uma ordem. Quem convida faz um pedido. Jesus tem autoridade para nos dar ordens. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele disse que quando ele ressuscitou, ele disse: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Mas ainda assim, ele nos convida. Convidar, um pouquinho de poesia aqui. Convidar é querer junto. Eu quero algo que eu desejo que você queira também. Convidar é unir desejos, é somar vontades, é fazer uma fusão. Que o meu desejo de almoçar com você se una ao seu desejo de almoçar comigo. Hoje, na churrascaria, inclusive, você paga. Não é uma boa ideia? É querer junto. Convidar não é obrigar separado, unilateralmente, mas é querer junto. Senão não tem graça. Senão não tem graça. Eu que convido tenho vontade que você tenha vontade de fazer a minha vontade. Ficou caprichada essa frase, né? Eu que convido você, eu tenho vontade de que você tenha vontade de fazer a minha vontade. Quando eu penso, por exemplo, se a gente for aqui dar uma... É que a gente tem pouco tempo, não é? Eu quero usar bem esse tempo, mas se a gente pensar na etimologia, ou seja, na origem da palavra convite, ela é muito interessante. Vem do latim invitare, que depois virou convidare, que depois gerou convivium em latim. Sabe o que significa a palavra convivium em latim? Banquete. Está dando fome. Minha mãe tinha, assim, algumas dezenas de provérbios, né? E quando eu falava assim, mãe, olha, meu amigo fulano vai vir aqui, o João vai vir aqui em casa tomar café, e ela fala assim, já comprou pão? Já comprou um bolo? Eu falei, não, mamãe, ele vai vir tomar café. Ela falava assim, olha, rapaz, quem convida, dá banquete. Já conhece essa expressão? Se você convida alguém, você não vai convidar alguém para tomar um café com um pão duro. Quem convida, dá banquete. E essa expressão que mamãe usava tem uma relação na etimologia, na origem da palavra. Invitare, convidare, convívio, banquete. Jesus de Nazaré tem um banquete para nós, irmãos. Um banquete da sua graça. Às vezes que eu tive o privilégio de ir na casa da Cíntia, que é cozinheira, que é professora de culinária, tomar um café com a Cíntia. Se tiver procura, depois eu pago a conta. Né, Marcelo? Ela faz pães, tem manteiga com flor de sal, tem anis estrelada. Nem sabia que era isso. Porque quem convida, dá banquete. Jesus te convida, Ele quer te dar um banquete espiritual de graça, de misericórdia, de coisas inefáveis do céu. Mas você e eu, muitas vezes,
rejeitamos esse convite do Senhor. Isso não é uma coisa legal de se fazer. Você conhece essa expressão aí? Me corrija aí, as professoras de francês aqui da nossa igreja, temos duas. Répondez s'il vous plaît, tá certo? Você já recebeu um convite de casamento que veio esse RSVP, Répondez s'il vous plaît? O que quer dizer isso? Responda, por favor. Te dou um convite, ó. Vai ser minha formatura, um doutorado lá na USP, Deus me ouça, né? E aí vai ter um jantar para a gente celebrar. Vai ser no I save the date, salve a data, não tem também em inglês? A gente gosta de inglês, né? Aí a gente faz um save. A gente faz um save the date, a gente fala, guarde a data, bloqueia na agenda, mas répondez s'il vous plaît, ou seja, responda, por favor. É um convite precioso, são só 100 pessoas. Se eu comprar comida, se eu fizer um buffet, contratar uma empresa para 100 pessoas e forem 120, eu terei problema. Mas se forem só 70, eu também terei problema. Eu vou desperdiçar. Então, responda, por favor. Isso me faz pensar em 3 posturas que a gente pode ter diante de um convite, de qualquer convite, inclusive do convite que Jesus nos fará nessa manhã. Primeiro é ignorar. É ruim, né, quando você manda um convite precioso e tem essa ignorância, esse ignorar. Nem responde sim, nem que não. A segunda postura, ela pode ser educada. Você liga, você manda uma mensagem, você manda um e-mail e diz, olha, eu gostaria muito obrigado, fiquei honrado com o convite, só que eu não vou poder, eu já tenho um compromisso nessa data, mas eu apreciei muito a sua gentileza. Apreciei muito, você declina, né? E terceiro lugar é você ir para o abraço. Claro que eu vou, que honra! Só me diz quando e com que roupa. Como a gente fala no Rio de Janeiro. Então eu queria pensar com vocês, começando hoje, depois do pastor Silas, do pastor Sabiá, meus colegas aqui de exposição bíblica, nossos pastores, nós vamos prosseguir em 3 convites que Jesus fez. Eu quero trabalhar um convite hoje. O primeiro convite que eu vejo, e os 3 no Evangelho de Mateus. Mas esse primeiro convite que Jesus faz, eu projetei aqui, está em Mateus capítulo 11, 28 a 30. Não precisa abrir a sua Bíblia, foque aí na tela. Venham a mim, o negrito é meu, tá? Venham a mim todos. Vamos ler juntos esse convite de Jesus, ele é tão precioso, gente. Vamos ler junto, moçada? Adolescentes, jovens, todo mundo, vamos ler juntos? Venham a mim. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso, pois o meu jugo é suave. Perdão. Esse primeiro convite de Jesus tem 3 coisas aí. Venham a mim. Venham a mim quem? Todos. Segundo, tomem sobre vocês o meu jugo. E terceiro, aprendam de mim. O primeiro convite que Jesus nos faz, nessa série Convites que Jesus fez, que nós vamos trabalhar aqui no nosso púlpito, nos nossos próximos domingos, tem a ver com essas 3 coisas. Ir a Ele, todos nós que nos sentimos cansados e sobrecarregados, para experimentarmos essa palavra tão preciosa, descanso. Mas é interessante que parece um paradoxo, porque ele diz assim, vocês vão descansar colocando sobre vocês o meu jugo. O que isso quer dizer? Já tinha parado para pensar? Você está carregando duas bolsas em cada mão, e aí eu falo, não, querido, faz isso não, descansa, deixa comigo. Leva aqui as minhas bolsas. Não é estranho? Não é, irmã Miriam? Aí, se você olhar numa outra versão, na nova tradução da linguagem de hoje, fica mais fácil da gente entender. Venham a mim todos os que estão cansados de quê? De carregar as suas pesadas cargas.
O que você tem carregado? O que tem na tua mochila? E eu lhes darei descanso. Primeiro convite, venham a mim todos vocês que estão carregando coisas que vocês não deveriam carregar. Porque isso dá escoliose, lordose, cifose, todos os oses. Sejam meus seguidores, meus aprendizes, meus alunos, e aprendam comigo. Porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, vocês encontrarão descanso. E aí, nessa tradução, ao invés de dizer, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave, nós lemos assim, os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Interessante essa imagem. Você está carregando 2 malas pesadas, você não está aguentando mais. Se for Congonhas é fácil, porque é pertinho, mas se for Guarulhos, se for para um terminal errado, tiver que ir para o outro terminal, aí complica, né? E se você tiver pouco tempo para o embarque? Aí alguém para assim, não, espera aí. Você está muito cansado. Faz o seguinte, deixa que eu levo a sua carga e você leva a minha. A minha é uma sacolinha da casa do pão de queijo. Essa imagem que vem assim à minha mente. E aí, quando a gente avança nessa reflexão, a gente tem que fazer algumas perguntas. Em primeiro lugar, para quem mesmo é esse convite? O que o texto diz? Para todos. Esse convite de Jesus é para mim e para você, sem exceção. Porque todos nós estamos cansados, todos nós andamos sobrecarregados. Porque existem muitos cansaços, os cansaços são múltiplos, são variados, são extensos. Há um filósofo coreano, radicado na Alemanha, que escreveu um livro que ficou muito conhecido, Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han. E ele fala sobre isso, nós vivemos na sociedade do cansaço. Quando eu era adolescente, 12 para 13 anos, minha irmã estava na 8ª série, no 8º ano, e ela tinha uma amiga que ela chegava lá em casa para estudar com a Leila, e aí minha mãe falava, oi filha, como é que você está? Ela falava, estou num cansaço. E o nome dela era Maria, a gente passou a chamá-la Maria do Cansaço. Minha mãe falava assim, ele dizia, mamãe, a gente vai ter trabalho em grupo, minhas colegas vêm aqui. Aí minha mãe fala assim, cansaço vem? Maria do Cansaço. Tem Maria da Penha, Maria da Glória, Maria do Amparo, Maria da Assunção. Tem bastante Marias por aí, né? Aqui nós temos Maria também, está sorrindo para mim, né, Maria? Maria Aparecida, Maria das Dores. E tem Maria do Cansaço, porque a gente vive cansado. Faça uma pausa aí e pense o seguinte, você tá de boa hoje ou você está cansado? Você está cansado? O que te cansa? É um cansaço físico? O cansaço físico é fácil de lidar, né? Quando você está muito cansado, você toma um banho, né? 5 minutos, você nem desliga pelo software o computador, você desliga pela tomada mesmo. Tum. Você começa a orar, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez. E já dorme. Porque o cansaço físico é mais fácil de lidar. Você toma um banhão, vai para a cama, dorme lá 8 horas. Mas e o cansaço mental? Você que faz trabalho intelectual. E o cansaço psicológico, psíquico? E o cansaço relacional? Pessoas que te cansam, pessoas que têm uma toxicidade. E o cansaço do trânsito? Todo dia você tem que enfrentar 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Agora tem podcast de futebol. Mas antigamente não tinha. Né? Cansaço religioso. Você está cansado da religião? A religião te cansa. A vida te cansa. O que é que te cansa? Pensa um pouquinho hoje de manhã. Eu quero te fazer refletir hoje de manhã. Se você quiser dar uns glória a Deus, pode até dar, mas eu quero que você pense hoje. Pense. O que te cansa? Você está cansado de quê?
Porque Jesus se interessa com o seu cansaço, sabia? E ele está tão preocupado com esse cansaço, que ele diz assim: venham a mim, vocês que estão cansados de carregar essas cargas. Eu quero que vocês descansem. Eu quero que vocês descansem. E aí a gente pode falar de dois tipos de cansaço, de descanso. O convite de Jesus, então, se resume para duas coisas: o descanso da salvação e a salvação do descanso. Tem um pouco de poesia aí também, não tem? O descanso da salvação e a salvação do descanso. O que é o descanso da salvação? O descanso da salvação é parte do reconhecimento de que o pecado nos cansa. Você está cansado de repetir os mesmos pecados? O pecado funciona como um vício. Ele cria hábitos corrosivos, destrutivos. Ele cria dependências. Ele cria dependências e a gente fica cansado de voltar naquele mesmo pecado. Naquela coisa tão ruim, tão destrutiva, tão letal, tão antivida. Mas quando a gente vê, a gente está de volta naquele mesmo pecado. Se você está cansado do pecado, Jesus quer te dar descanso hoje de manhã. Você diz amém? Você vive uma vida de licenciosidade, de promiscuidade. Se você é escravo da manipulação e da mentira, você mente, você manipula as pessoas. Se você é escravo do ódio, do ressentimento, isso cansa tanto. Irmãos, ressentimento cansa. Porque olha só, ressentimento, vamos brincar aqui com o prefixo re, é sentir de novo. Alguém te magoou e você fica sentindo aquela mágoa ad infinito, ad eterno. Isso cansa. Você não está cansado não de ficar nos mesmos pecados? E a palavra do Senhor diz, Paulo diz aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Esse pecado que te cansa, te mata. Mas o dom eterno de Deus é a salvação pela graça em Cristo Jesus, que nos livra desse fardo pesado do pecado. Mas talvez você já seja um cristão convertido, membro de igreja, da nossa, de outra igreja, e o seu cansaço então esteja relacionado à religiosidade. Você está cansado de religiosidade, de rito, de regra, de norma. John Stott, servo de Deus, diz que o cristianismo não é um código moral, simplesmente. O que é um código moral? Não faça isso, não faça isso, não faça isso, isso é errado, isso é errado, isso é errado. Ou então faça isso, faça isso, faça isso. Ou normas, ou mandamentos de abstinência, ou mandamentos de engajamento. O cristianismo tem um código moral, tem uma vida ética, não tem uma vida bonita para a gente viver? Quando você se torna um seguidor de Jesus, você não tem que repensar como você ganha e gasta dinheiro, ou você pode continuar ganhando e gastando dinheiro da mesma forma. Não. Quando você se torna um seguidor de Jesus Cristo, a tua moralidade sexual muda ou não muda? Você fica com qualquer uma, com qualquer um? Ou você entende que a sua sexualidade é para ser vivida no âmbito do compromisso, do casamento, segundo as Escrituras? Então há um código moral. Quando você se torna um seguidor de Jesus, você se torna um servo da verdade, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é uma proposição, não é uma frase, a verdade é uma pessoa. E aí você não pode mais mentir, nem mentirinha branca. O que é mentirinha branca? Isso é politicamente correto nesses dias, né? A mentirinha branca, essa expressão quase em desuso, diz assim, você marca um compromisso com alguém aqui 7 horas na igreja, aí você se atrasa, se enrola, aí você está lá no trânsito, aí você está no caminho, puxa vida, eu vou atrasar meia hora. Só que não foi por causa do trânsito, você chega aqui e fala assim, desculpa, o trânsito está tão carregado, está tão pesado, está tão difícil. Mentirinha branca, sabe? Quando você se torna um seguidor de Jesus de Nazaré, você se torna um servo da verdade. Olha, eu não pude ir por isso.
olha, sabe, você se compromete com a verdade, porque a verdade não é uma afirmação, a verdade é uma pessoa. Quando você conhece essa pessoa te liberta do fardo, da mentira, do falseamento da realidade, da manipulação das pessoas. Mas o cristianismo não é só um código moral, o cristianismo também não é só um rito, mas nós temos o rito, nós temos a ceia do Senhor, nós temos o batismo, nós temos o congregar, estar juntos. Mas o cristianismo é mais do que isso. O cristianismo é mais do que um código de doutrinas, você crê nisso, embora o cristianismo pregue, anuncie, afirme doutrinas bíblicas, ensinos bíblicos. Então, o que é o cristianismo? John Stott diz, o cristianismo não é um código moral apenas, não é um rito e ritual apenas, o cristianismo não é uma série de doutrinas que você tem que crer, o cristianismo é Cristo, é uma pessoa, é um relacionamento com essa pessoa. Então o pecado cansa, Jesus quer te fazer descansar do pecado. A religiosidade cansa, Jesus quer te fazer descansar da religiosidade. Mas talvez você esteja cansado pela tristeza do passado. A tristeza do teu passado, o que aconteceu no teu passado te deprime. Você lembra da tua infância, você lembra da tua adolescência, você lembra dos seus pais brigando, do seu pai agredindo a sua mãe, fisicamente, verbalmente. Você lembra disso. Isso te deprime, e você está cansado dessa depressão. Uma vez eu conheci um homem já mais de 60 anos, que me procurou, marcou uma hora comigo aqui. Ele falou assim, reverendo, ele me chamava de reverendo, frequentava a nossa igreja, reverendo, não está mais aqui, já está com o Senhor, já faz muitos anos, não vou citar o nome, mas uma vez ele falou assim, reverendo, eu preciso ser curado de uma lembrança muito triste que eu tenho da minha infância. E ele me contou um pecado que ele havia cometido. E ele disse, isso me deprime, isso me oprime, isso me amassa, isso me entristece, eu preciso ser curado disso. Talvez a tristeza pelo teu passado te canse, ou talvez você esteja cansado com a preocupação com o futuro. O que vai ser de mim amanhã? E se meu esposo falecer, ele não tem seguro de vida? E se acontecer isso, se acontecer aquilo? Mas quando você se compromete com o Evangelho, você vê sair dos seus ombros todos esses fardos. Aleluia. O fardo do pecado, o fardo da religiosidade, o fardo da depressão, o fardo da ansiedade. Porque o Evangelho tira dos nossos ombros, das nossas costas, esses fardos. E se você se sente assim, carregando o fardo do pecado, o fardo de uma religiosidade vazia, vã, inútil, estéril, oca, inócua, sem fruto, infrutífera. Se você tem lutado com a depressão, com quanto você faça terapia, com quanto você tome uma medicação que lhe seja prescrita pelo seu médico, o que você precisa, o que eu preciso, lá no fundo, mais fundo do nosso ser. Como diria Fernando Pessoa, no eu profundo, no eu mais profundo do nosso ser. É esse descanso que o Evangelho nos dá. Descanso da salvação, mas também Opa, travou aqui. Vamos ver se agora vai. Pode passar, por favor. Não está funcionando aqui, querido. Mas também há a salvação do descanso. Eu quero pensar um pouquinho para a gente terminar. Se eu falei sobre o descanso da salvação, eu quero falar um pouco sobre a salvação do descanso. Olha que texto precioso. Deus descansou. Você serve um Deus que descansou. O que isso significa? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. Lá na criação. Verso 1 de Gênesis começa assim:
Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas depois desse bará, desse criar, dessa ação criadora e criativa, o texto diz que, havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, ele descansou. E a palavra é Shabbat. Você pode falar essa palavra aí, praticar o seu hebraico, né, Fábio? Shabbat. Shabbat. Ele descansou nesse 7º dia de toda a obra que tinha feito. E Deus descansou, abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou, de novo a palavra Shabbat, de toda a obra que como Criador tinha feito. Aí você faz uma pergunta importante aqui. Uma pergunta importante. Deus se cansa? Ele não é o Todo-Poderoso? Ele não é o Todo-Poderoso? Se Ele é o Todo-Poderoso, como que as suas forças ficam extenuadas? Como que a sua energia se esvai? Porque a minha energia, se eu ficar em pé, um domingo desses, eu dirigi o louvor, ensaiei aqui, chegamos aqui 8 horas, às 8h30, aí depois fiquei em pé 1 hora, como hoje, cantando, depois pregando, depois 1 hora conversando com os irmãos, das 8h30 até 1h30 da tarde. Eu não sou bom de matemática, então vou contar aqui no meu ábaco. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 horas, né? Obrigado, Sabiá, pela sua computação aí. Inteligência artificial. 5 horas. Aí depois, à noite, eu fui numa outra igreja, cheguei 4 horas da tarde para ensaiar, e o culto começou às 7. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 1 hora com os irmãos. Fiquei 11 horas em pé no mesmo dia. Eu tenho escoliose, e eu já vou fazer 55. Mais 5 anos alguém vai carimbar na minha testa aqui, velho. Irmãos, mas eu fiquei tão cansado, eu tinha dores nos pés, tomei um banho longo, e eu fui dormir com dor nas costas, só porque fiquei 11 horas em pé num domingo. E a gente está aqui pregando, cantando, né? Como se diz em inglês, você é um mastermind, você fica concentrando a sua atenção, você não percebe que você está aqui exaurindo as suas energias, você está em pé, você está falando, você está pensando, tem 200, 300 pessoas olhando para você, e isso tem um desgaste, tem um consumo de energia, não é? Porque eu sou humano, eu sou como você, eu não sou de carne e aço, eu não sou o Clark Kent, o super-homem, eu sou o Gerson Borges, eu sou de carne e osso, não é carne e aço, é carne e osso. Mas Deus não é assim, Deus não tem corpo, Deus é espírito, diz a Bíblia. Então, o que quer dizer que Deus descansou? O que isso significa? Qual é o sentido dessa afirmação? Aí, se você vai pensar na palavra hebraica, se você vai meditar, esse descanso significa que ele cessou o que ele estava fazendo. Ele deu um tempo. Sabe quando você dá um tempo? Ou numa expressão mais moderna, você está com o teu laptop ali, aí você trabalhando, aí você fala assim, por hoje, chega. Hoje chega. Vou levar o cachorro para passear, vou brincar com meu neto, mas por hoje, chega. Isso é Shabbat. Deus não estava cansado, mas Ele nos deu o exemplo de que há um momento em que a gente precisa dizer assim, por hoje, chega. A gente que está trabalhando home office, muitos aqui trabalham home office, é difícil isso, né? Primeiro que a sua casa é o seu escritório. A sua casa é o seu escritório. Então você está ali, vai entrar numa live com o seu chefe, num call, num vídeo call, e aí quando você vai falar, alguém passa assim, onde que você não sei o que lá? Bernardo fala assim, estou em reunião. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Vários aqui sabem, né? E aí, quando você vê, é até 5 horas, você vê, já deu 18 horas, já deu 7 horas, você está lá trabalhando, né, Lu? Está lá trabalhando. Seu filho, pai, vamos brincar? Não, peraí, só estou terminando uma coisinha. Só que você já passou 2 horas. Existe uma salvação do descanso, que mira, que se inspira, que olha para o descanso de Javé, de Elohim. Né? Qual que é o descanso de Elohim? Tem uma hora que você tem que parar o que você está fazendo e só contemplar. O que eu fiz?
O Du, quando cozinha, ele não pode fazer esse shabá. Porque se ele for olhar o que ele fez, quando ele olhar, ele termina de cozinhar e na mesma hora tudo desaparece da mesa, né? Mas você tem que olhar para o que você fez, você tem que se afastar. Pastor, isso traz alguns desafios, eu concordo. Tem gente aqui que é operário, tem gente aqui que trabalha na área no comércio, né? Tem gente aqui que, enfim, tem todos os tipos de atividade. Aqui a gente tem professor universitário, a gente tem empreendedor, a gente tem gente que trabalha com limpeza de casa, a gente tem profissionais liberais. Mas assim, a gente precisa ter cuidado porque a gente acha que algumas coisas são um privilégio para alguns. O texto bíblico vai nos ensinar, se você se aprofundar, não está funcionando mesmo. Se você se aprofundar no ensino bíblico, você vai para Êxodo, trabalhe 6 dias e nele faça todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é um sábado. Eu vou explicar, né? A palavra ali de novo, o 7º dia é um descanso. Descanso. É uma pausa. Você tem que apertar o botão da pausa. Sabe aqueles 2 tracinhos? Tem que apertar esse botão ali. E esse descanso, olha que coisa, ele é cultico, ele é de adoração, porque ele é um sábado, ele é um descanso para quem? Para quem, irmãos? Para o Senhor. Quando você para, quando você descansa, você está descansando não é simplesmente para você, mas como uma forma de culto. Nesse dia não faça trabalho algum, exceto lavar a louça para a tua esposa. Nota aí da Bíblia. Nem você, nem seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem os seus animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia, mas no Shabá, mas no sábado ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Nós temos dificuldades com alguns textos bíblicos, nós somos seletivos. A gente lê o Antigo Testamento assim, ó, isso aqui eu gosto, isso aqui funciona. Não, isso aqui é para judeu, isso aqui é para adventista do 7º dia. Não. Esse texto é para todos nós. Pensa nos 10 mandamentos. Pensa nos 10 mandamentos. Qual dos... Tire o sábado, tire o Shabá, tire o dia de descanso, eu vou explicar melhor para você não se confundir. Porque esse tema já foi objeto de muita polêmica entre nós evangélicos e católicos, etc., e judeus. Mas tira o mandamento da salvação do descanso, do dia sabático. Está liberado matar? Foi sustado? Está liberado matar? Você pode matar? Você se irrita lá com seu cunhado, você dá um supapo nele, ele vai para o beleléu. Está liberado adulterar? Tá, irmãos? Não foi cancelado, não? Ah, bom. Às vezes tenho dúvidas. Foi liberado cobiçar as coisas do seu irmão? Foi liberado adorar outros deuses? Isso aí a gente precisa conversar, porque nós gostamos de criar falsos deuses. Calvino dizia, João Calvino, reformador da igreja, dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Mas a gente faz isso pecaminosamente, a gente inventa falsos deuses. Porque não foi sustado, não foi cancelado o mandamento, não terás outros deuses diante de ti. Só que a gente olha para todos esses mandamentos com muita reverência. Ou se não fazemos, deveríamos fazê-lo. Mas para o sábado a gente fala, não, isso é coisa de judeu, isso é coisa de adventista do 7º dia. Vou explicar uma coisa para vocês. O meu dia sabático é segunda-feira. Ultimamente tem sido uma luta ferrenha, uma batalha espiritual. Porque eu estou concluindo uma faculdade que eu resolvi fazer depois dos 50 anos. A nossa igreja tem crescido e aparecem demandas para eu lidar. Mas eu quero dizer para vocês, se eu não pausasse, se eu não fizesse um Shabá, um dia de descanso na segunda-feira, eu já teria adoecido psicologicamente, psiquicamente há muito tempo.
Muito tempo. Porque nós, pastores, a gente gosta de brincar de Deus. A gente acha que a gente pode resolver o problema das pessoas. Sabe? Isso é perigoso. Messianismo. Durante muito tempo eu brinquei de Deus, mas depois eu parei. Falei, isso não vai dar certo não, porque eu comecei a ver amigo tendo burnout, esgotamento, tomando antidepressivo pesado, abandonando o pastorado. E um amigo, pastor de uma igreja em Mauá, tirou a sua própria vida. Por quê? Não estou julgando esse pastor nem esses amigos. Eu escrevi um texto, você pode ler no portal Ultimato, Por que pastores se matam. Tem mais de 40 mil visualizações. E eu penso no texto com muita reverência, com a palavra reverência mesmo, porque cada um de nós é um mistério. A nossa alma, o nosso interior é um mistério, então você não pode sair julgando as pessoas. Mas muitos pastores acham que eles são Deus, que eles são perfeitos. Eu conheço um pastor que uma vez a esposa dele disse o seguinte, e um amigo, uma pessoa que me influenciou, a esposa dele disse o seguinte, você vai para outra reunião essa semana, já é a terceira noite que você não está aqui em casa. Ele disse assim, você está atrapalhando o meu ministério. Ele falou para ela. Resultado, ele não tem mais o ministério nem a esposa. Então, o princípio aqui não é o seguinte, você vai ser salvo se você guardar o sábado. Não é essa a ideia. Salvação no sentido escatológico. Deixa eu simplificar bastante, tá? Você só vai para o céu se você guardar o sábado. Não é disso, não. Estão falando de outra coisa. Você vai ser salvo de doenças psíquicas. Se você tiver um dia que você fala assim, hoje é pausa sabática. Vou lavar meu carro, vou caminhar com o cachorro, vou comer pastel na feira, vou visitar minha sogra, amém? Vou lá no Museu do Ipiranga, vou na Cinemateca, sabe o que eu fazia quando os meninos eram pequenos, na segunda-feira, no meu dia sabático? Eu pegava o meu Uno branco, tive 4 Uno brancos, guerreiros. Quem pode dizer amém para o poder de um Uno? Né? Marcinho também. Né? O meu era tri-Uno, porque foram 3, né? Depois Uno. Pegava o meu caderno de orações, na época não tinha 3G, saudade, 4G, 5G então. Pegava o meu caderno de orações, minha Bíblia. Levava alguns amigos comigo, levava Henry Nouwen, levava Thomas Merton, Richard Foster, levava Jeremias, levava Isaías. Eu tinha um amigo que tinha uma... Como se chama quando você parte de um clube? Você tem o título. Ele tinha um título lá e aí a sede náutica da Associação dos Funcionários Públicos. E ele me emprestava, eu passava a tarde ali olhando aquela represa, com a minha Bíblia aberta, com o meu caderno de orações. E eu passava limpo a semana. Senhor, obrigado, porque na terça-feira o Senhor me deu graça de ministrar para aquele casal assim, assim. Está lá em casa. Quando eu morrer, você pode acessar tudo isso. Vai ter um museu lá em casa dos meus... Né? Só que estão escondidos, porque tem coisa lá que só depois que eu morrer. E a minha alma era revigorada pela presença do Senhor, irmãos. Eu agradecia pelo que eu havia feito. Eu lamentava diante do Senhor aquilo que tinha me entristecido, que tinha me machucado. Eu intercedia, eu chorava, eu fazia música. Aí depois eu não consegui mais usar isso, aí eu ia, sabe aonde? Para o Estoril. Só que o Estoril fechava na segunda-feira, né? Aí eu mudei para a terça algumas manhãs, ao invés de passar a segunda sabática, eu ia na terça de manhã para o Estoril e caminhava lá.
conversava com o macaco, conversava com o tucano, ficava lá. Você fala assim, pastor Biruta. Biruta é quem acha que é um fazer humano. Fala assim, eu não sou um fazer humano. Eu não gosto de repetir, mas vamos lá, hoje eu vou abrir uma exceção. Eu não sou um fazer humano. Diga, eu. Negrito, sublinha, itálico, fazer humano. Fala, eu sou um ser humano. Bíblia, Shabá, descanso. Tem um livrinho de um rabino judeu que é um clássico. Ele diz uma coisa que eu acho estupenda. As maiores catedrais são catedrais de tempo, não é de espaço. Um dia eu ainda vou na Notre Dame. Estou sentindo aqui que alguém vai me dar um passeio, uma passagem para Paris. Eu vou lá na Notre Dame, né? Uma catedral gótica, assim, uau! Uma vez eu fiquei hospedado lá no centro do Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes, no Ibis, em frente à Catedral Presbiteriana. Uma catedral gótica, tem mais de 200 anos. E aí um dia pela manhã, eu fui para lá, estava aberto, fiquei lá, orando em silêncio. Aqueles vitrais, aquela abóbada, né? Aquele ambiente assim, que nos remete à transcendência. Então, é bonito uma catedral. Catedral da Sé, já visitou a Catedral da Sé? Mas as maiores catedrais são catedrais de tempo, quando você separa um tempo para o Senhor. Às vezes eu vou no quarto assim, e assim está lá, a porta fechada com a Bíblia, me permita, amor, um caderno, e ela fica ouvindo música. Eu não consigo ficar ouvindo música, porque eu fico pensando no arranjo, na bateria, no teclado, na letra. Se tiver um nós vai, nós fumo, aí assim, meus toques de música, de professor de letra, né? Então eu tenho que ter o silêncio, tenho que ficar em silêncio. Fico ali até que o Senhor toque o meu coração. Teve um final de semana que eu trabalhei tanto. Sexta eu fui para um lugar, sábado eu fui para o outro. Aí domingo de manhã ministrei na nossa igreja. Na época eu dirigia o louvor e pregava. E à noite eu ainda fui numa outra igreja. Segunda-feira eu estava tão cansado de manhã, tão cansado que eu acordei cedo. Dá uma raiva isso. Você já viveu isso? Você pode dormir e você acorda. Coisa do inimigo. Quando você pode dormir, antigamente era assim, quando a gente estava em casa não passava nada na televisão, nos 3 canais, né? Mas quando a gente saía, ia ter um filmaço lá do Charlie Bronson, do Chuck Norris, né? Dava uma raiva, né? Pô, quando eu estou em casa não tem nada. Quando eu estou em casa, quando eu posso dormir até as 10 da manhã, eu acordo 6 da manhã, porque eu estava tão cansado por dentro e por fora. E aí eu peguei minha Bíblia, fui para a cozinha, meu caderno, meu diário de oração. E aí a gente tinha um cãozinho. Eu ia falar que já está com o Senhor. Se eu fosse franciscano, né? O Cook. Ele já passou, já partiu. Né? Eu fiz o funeral do Cook, queria confessar a vocês. Né? E aí ele ficou aqui no meu pé e tal. Eu fiz café, como eu faço todas as manhãs. Xícara de café sem açúcar, no ponto, nem forte, nem fraco. Né? Peguei minha Bíblia e não conseguia prestar atenção, não achava nada. Por isso que é bom, se você... Um exercício espiritual. Eu estou lendo os profetas agora. Li Isaías, li Jeremias, li Ezequiel, li Daniel, li Amós, terminei Joel. Você vai lendo, às vezes o capítulo 29 de Jeremias, você vai lendo assim, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. De repente o Senhor te pega assim e fala, ô meu servo, presta atenção que eu estou falando contigo. Você não precisa ficar inventando. O que eu vou ler hoje? Vai para cá, vai para cá. Começa no Salmo 1, vai até o 150. E naquele texto, nada acontecia. Eu não ouvia uma voz, não sentia um arrepio, não tinha nenhuma experiência, não tinha algo mais místico assim. E eu gosto dessas coisas. Eu gosto de sentir no meu coração o Senhor presente. Eu gosto de ter a impressão que tem anjos batendo asas perto de mim. Eu gosto de acordar no meio da noite tendo um sonho assim, que eu falo, uau, Deus falou comigo.
Eu gosto disso, mas naquela manhã não teve nada disso, nada. Mas aí eu continuei, perseverei, o Senhor falou meu coração, e aí eu escrevi uma oração, e depois dessa oração eu comecei a escrever um salmo. Hoje vou brincar com meu filho. Hoje eu ligo até para o meu velho. Hoje eu priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje eu vou fazer exercício. Hoje, sem a televisão. Hoje, menos carboidratos. E mais legumes, verduras, mamão. Continuei lá o meu salmo. Salmo 151. Hoje, passear com o cachorro. Hoje, almoçar devagar. Você já engoliu a comida? Sem sentir o gosto? Você já tomou banho, se molhou e saiu sem sentir aquela água gostosa, assim, aquela chuveirada boa? Hoje, nada de internet. Hoje, chega de me estressar. Hoje, porque só tenho hoje. Hoje, aqui e agora, o já. Hoje, aqui e agora, o já, o instante. Porque a eternidade, irmãos, é um instante que se repete. É um instante que se renova. Hoje, eu vou cuidar do meu hoje e do amanhã, eu sei que Deus cuidará. Aí escrevi essa letra, gostei tanto, mandei para o Paulo Nazaré. Aí no sábado eu estava na feira, ele mandou um áudio. Eu comecei a chorar na feira lá, comprando meu jiló. Você come jiló? Homens de Deus comem jiló. Mulheres de Deus também. Aí eu comprando jiló, assim, aí eu comecei a chorar lá, falei, não. Tem até, isso não estava combinando. Uau! Sensacional, né? Às vezes a coisa mais espiritual que você pode fazer é descansar. Descansar, ficar com tédio de ficar à toa. O tédio é bom, sabia? As coisas mais criativas, dizem os artistas, acontecem quando eles lidam com o tédio, com a folha em branco, né? Mas a gente não aguenta o tédio. A gente tem que ficar se entorpecendo do nosso feed no YouTube, no Instagram. Sabe? Vídeo. Gatinho. Eu acho que já deu, né? Suficiente. Nós temos o descanso da salvação. Agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que foram justificados, que estão sendo santificados, que aguardam o retorno do Senhor. Mas também há a salvação do descanso. E há um texto em Isaías que nós meditamos hoje na nossa reunião de oração. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso. Aqui é outra palavra, nahat. No descanso, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. E na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram, diz o Senhor. Se eu fosse mais pentecostal do que eu sou, eu ia falar, mistério. Vocês não quiseram. Sabe por que vocês não quiseram? Porque vocês rejeitaram o convite do Senhor. O Senhor está lhes convidando para esse descanso que salva. Que salva. Uma vez um amigo me ligou, eu liguei para um amigo, falei, e aí, já está em casa? Era às 8 e pouca da noite. Ele falou, não, rapaz, estou aqui no escritório ainda, na frente do computador. E eu estava acompanhando pastoralmente uma crise, um problema sério no casamento. Eu falei assim, sabe, posso te fazer uma pergunta pastoral, confrontadora? Ele falou, pode. Você precisa estar aí ou você quer estar aí fugindo da sua família e da crise que te espera todos os dias quando você chega em casa? Aí ele falou, poxa, pastor, eu entendi. Estou fechando o computador e estou indo para casa. Essa é a palavra que o Senhor traz ao nosso coração nessa manhã.
Perdão. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o descanso da salvação e a salvação do descanso. Mas Ele não te obriga, não. Ele te convida. Vinde a mim. Vinde a mim. Vou voltar ao texto. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus não te obriga a receber esse descanso, esse descanso da salvação e essa salvação do descanso. Ele te convida, Ele te oferece. Será que você quer? Será que você quer abrir esse espaço no qual você pode descansar? Como é que eu vou fazer isso, pastor? Tem tantas formas, tantas formas. A primeira delas é você simplesmente fazer o que o Heschel diz, criar uma catedral ou uma capela. Não precisa ser uma catedral, talvez lá no cantinho da sua casa, uma capela de descanso, onde você fique ali diante do Senhor. Você desacelere, sabe? A gente precisa desacelerar, a gente está muito acelerado. Pensamento acelerado, a vida acelerada. Numa outra canção eu digo assim: para onde corre a vida, para onde corre você, para onde corre o tempo que a gente não encontra tempo para parar de correr. A gente tem um hábito aqui em São Paulo e nas nossas capitais. Oi, tudo bem, fulano? No telefone. E aí, como é que você está? Estou na correria. Parece que é um orgulho a gente falar isso, estou na correria. Oi, Gerson, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, estou aqui na calmaria. Falei, carioca, sabia. A gente se orgulha da nossa agitação neurótica, né? A gente se orgulha disso. Mas Jesus está dizendo, olha, vou convidar vocês para uma mudança de vida. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Troquem esse cansaço do pecado, esse cansaço da religiosidade, esse cansaço da depressão, da ansiedade, dessa vida neurótica, da pós-modernidade, desse tempo hiperconectado. Essa semana saiu nos jornais um texto que eu vou trabalhar com os pais de adolescentes aqui. Nós vamos marcar um dia. Pela primeira vez na história, o número de adolescentes com ansiedade supera o número de adultos com ansiedade. É pandêmica a ansiedade na nossa sociedade. Os adolescentes, eles estão gritando, não apenas se machucando, se ferindo, manifestando transtornos, eles estão gritando. Um adolescente, esses dias, vocês viram, matou o pai, a mãe e a irmã, porque havia sido proibido de ficar o tempo todo no videogame. E pasmem, depois ele foi para a academia e jantou. Então a gente está vivendo num tempo louco, num tempo neurótico, num tempo partido, diz o poeta, diz Drummond. Tempo de homens partidos, de gente fragmentada, gente que não tem mais alma. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. O convite foi feito nessa manhã. Jesus estende a mão para você e te convida. Venham a mim. Todos os dias, vá aos pés de Jesus e fala, Senhor, eu te entrego o meu cansaço com a minha vida familiar, eu te entrego o meu cansaço com a minha vida profissional, eu te entrego o meu cansaço, Senhor, com o meu pecado. Eu confesso ao Senhor que eu sou uma pessoa cansada, e alguns estão cansados de viver. A vida pesou tanto que viver é um peso, é um fardo. Você fala com fulano, bom dia, ele fala, bom dia, por quê? Porque não tem motivo para celebrar. Irmãos, e viver é tão bom. É tão bom. Viver é tão bom. Viver é uma dádiva de Deus. O maior presente da vida é o presente da vida. A vida todo dia tem presentes para nós. Eu li uma matéria sobre 10 modelos de moedores de café em grão. No meu tempo sabático, tá? Não estava trabalhando, não. Mas também, se tivesse, foi 5 minutos. E aí eu descobri que o melhor deles custava R$ 99. Eu comprei de presente para mim, estreei hoje de manhã. Acordei cedo.
Cheirinho, ai que delícia, glória a Deus, aleluia, oh glória. A vida é boa, irmãos, a vida é bela, mas a gente tem um olhar cinzento para a vida. Confesse esse pecado hoje, arrependa-se disso, aceite o convite que Jesus faz, a mão do Senhor está estendida, venham a mim, tire esse fardo e coloque sobre você o que eu te mando fazer, o que Jesus manda fazer. Diz a Bíblia, os seus mandamentos não são pesados. Curve a sua cabeça diante do Senhor, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu convite, pela expressão do Teu coração, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade para nós. Esse convite que o Senhor fez há 2000 anos, permanece, ecoa, ressoa ainda hoje, Jesus. Nós estamos cansados, Senhor, vivemos na sociedade do cansaço. Cansaço físico, bio, psíquico, relacional, espiritual, social, existencial. Mas nós nos arrependemos. Diz teu servo Isaías, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Nós nos arrependemos, Senhor. Tem gente aqui que precisa se arrepender dos seus pecados, Senhor. Que o Senhor os perdoe em nome de Jesus. Escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor. Tem gente aqui, Senhor, que precisa se arrepender da sua religiosidade superficial e vã. Tem gente aqui que precisa se arrepender, Senhor, da vida hedonista, consumista, materialista que vive. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo senhor para muitos de nós. Ó Deus, tira de nós esse fardo, Pai, em nome de Cristo Jesus, o nosso Mestre. Eu oro por salvação nessa manhã aqui, Senhor, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, se o Senhor tocou o teu coração nessa manhã sobre a salvação, o descanso da salvação e sobre a salvação do descanso, fique em pé, fique em pé. Ninguém vai ficar olhando para você, fique em pé em nome de Jesus. Faça um sinal assim, Senhor, eu quero repensar minha vida. Eu quero repensar as coisas que eu valorizo. Fique em pé, em nome de Jesus, fique em pé. Eu quero repensar minha caminhada. Eu quero repensar os meus valores. Eu quero usufruir desse descanso que o Senhor me propõe, que o Senhor me oferece, para o qual o Senhor me convida nessa manhã. Senhor, os que estão respondendo a esse convite, que o Senhor seja com eles, que a Tua paz os abrace, os envolva, os cerque, os cubra, os atravesse, Senhor. Que eles tenham experiências com esse Shabá que é Cristo, com esse descanso que é Cristo, com essa vida leve, bendita, saudável, íntegra e integral, Senhor, que o Evangelho nos propõe. Senhor, eu oro por saúde biopsíquica e espiritual, Senhor. Oh Jesus, nós oramos por saúde biopsíquica e espiritual nessa manhã. E cantamos ao Senhor assim, Deus. Hoje, porque só tenho hoje, hoje aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Mais uma vez, hoje, porque só tenho